Sejam todos bem-vindos a esse webinar da Câmara de Comércio Brasil-Líbano, a Câmara de Arbitragem e Mediação Brasil-Líbano, Consulado Geral do Líbano em São Paulo, recebendo esta noite o nosso querido e ilustríssimo Cônsul-Geral Rudy El-Azi. Com essa visão panorâmica que ele tem da coletividade e portanto, das agruras do dia a dia, nós pensamos em fazê-lo conversar com os nossos especialistas da Câmara de Arbitragem e Mediação Brasil-Líbano, para que nós identifiquemos quais são as principais angústias do momento e tentemos formular possíveis saídas, possíveis ferramentas que ajudem a aliviar esses problemas. Claro que a pandemia nos causou muitos problemas, e especialmente a falta de comunicação pessoal ou presencial. Por isso, hoje temos esse webinar e temos muitas pessoas queridas de vários estados do Brasil, e espero também ter esse costume para voltar com outros temas, pode ser cada mês ou cada 2 meses, para poder discutir os problemas que preocupam a nossa comunidade, preocupam os brasileiros e preocupam o público em geral, especialmente que estamos num momento de crise global e crise local, e também, claro, que temos crise no Líbano, que nos preocupa muito e que também pode ser, fazendo uma comparativa entre Líbano e Brasil, a situação hoje, para ver as diferenças e o que é comum, o que é diferente e o que podemos oferecer como soluções. A minha presença, na verdade, tem um intuito, por isso estou aqui com vocês. Não sou jurista, não sou empresário, mas como diplomata, e um diplomata tem uma carreira normalmente e passa de um país para outro, aprende muitas coisas e pode fazer ter uma experiência para ver as coisas de maneira diferente. Sempre falamos que, sendo na floresta, podemos ver algumas árvores próximos, mas quando estamos fora da floresta, podemos ver todas as árvores dessa floresta. E também, por ser representante de um país que tem milhões de libaneses e descendentes nesse país, também temos um contato permanente com muitos empresários e muitos juristas, como vocês que estão aqui, que temos vários advogados e professores de direito que estão conosco nesse webinar. Aprendemos muito, escutamos muito e podemos compartilhar a experiência que temos com o público geral para poder refletir e fazer uma conclusão da situação que vivemos agora e pensar juntos, porque não quero que seja um monólogo nesse webinar, quero também uma troca de ideias, especialmente que vejo pessoas de vários setores, e podemos ajudar as pessoas que estão pensando no futuro, porque tem uma preocupação enorme, especialmente agora que a gente entrou numa fase de emergência de novo aqui em São Paulo e em todo o Brasil, porque a pandemia voltou para dominar a cena brasileira de maneira maior ou mais grave do que foi anteriormente o ano passado, em 2020. Então, o momento desse webinar fica muito importante e tenho muito prazer e muita honra de compartilhar 4 tópicos ou 4 painéis com 4 profissionais que tenho muito orgulho para participar com eles nesse webinar. Muito obrigado. A gente tem sempre de ressaltar a importância, não é, do Líbano nas nossas vidas, não é? O Brasil tem dentro de si um verdadeiro país de libaneses, não é? E essa comunidade tão pujante que contribuiu para o progresso do nosso país. Eu acho que seria interessante, né, até porque a diplomacia ela lida muito com a iniciativa privada, ela lida muito com as relações
comerciais, né, entre os países, e, por certo, o senhor tem um relacionamento muito grande com o empresariado líbano-brasileiro. Eu acho que o ponto de partida nosso é justamente o senhor traçar aqui para a gente, apresentar qual é o perfil do empresariado líbano-brasileiro. Aqui no Brasil tem uma estimativa, porque ninguém tem um número científico ou fixo do número de libaneses ou descendentes de libaneses aqui no Brasil. Mas consideramos que tem mais ou menos 8 milhões de libaneses. A maioria são nascidos aqui. E se considerarmos a jurisdição como número de pessoas que moram ou que vivem nos 6 estados, que nosso consulado geral é responsável, pode ser entre 4 e 5 milhões de descendentes e de libaneses. Então, a maioria da comunidade, da coletiva líbano-brasileira mora entre os 6 estados que formam a jurisdição de nosso consulado geral em São Paulo. Eu estou falando de São Paulo, estado de São Paulo, estado de Paraná, de Mato Grosso do Sul, Santa Catarina e Rondônia. E esses libaneses podem ser nascidos lá no Líbano. Tem 3 categorias, eu acho, de libaneses que estão trabalhando aqui. Ou os libaneses que são nascidos lá no Líbano, vieram logo para viver no Brasil e trabalhar e contribuir na vida brasileira. Tem os libaneses, como vocês, como a maioria das pessoas que estão participando hoje, que são nascidos aqui, mas ainda têm contato com a coletiva libanesa, com o Líbano como país e com os temas relacionados ao Líbano como cultura, economia, turismo. E tem também o público também geral, que são líbano-brasileiros, mas nascidos aqui, que não têm contato. Eu vou me limitar para falar das primeiras 2 categorias, dos libaneses nascidos no Líbano ou libaneses nascidos aqui, mas que têm ainda, sejam com cidadania libanesa ou que sejam sem cidadania libanesa, mas que estão em contato permanente com a comunidade libanesa, que fazem parte de associações de empresários, de câmaras de comércio, de clubes, de associações, porque essa categoria eu conheço, estou em contato permanente. E podemos dizer que tem libaneses que trabalham em todos os setores. Então, tem libaneses que estão trabalhando na agricultura, na indústria e construção, e no comércio e serviços. Então, os 3 setores principais têm atores libaneses e tem também níveis de participação dessas pessoas, que tem, por exemplo, comerciante, industrial não pode ser pequeno, para dizer, mas na fase no setor de comércio, tem comerciantes pequenos e médios e também tem comerciantes ao nível nacional ou internacional mesmo. Claro que a qualidade ou as características comuns entre todas essas pessoas eu posso definir em 2 palavras: adaptação e resiliência. E por isso estamos agora tocando o tema como tratar os assuntos jurídicos e comerciais durante a pandemia. E para entender bem a contribuição, o lugar desses libaneses, tem que entender essas 2 qualidades que definem a qualidade do empresariado libanês. Adaptação, e tem também razões ou circunstâncias históricas. Podemos começar desde o início da história com os fenícios, mas também na época moderna tivemos muitos problemas com seus pais, seus avós que emigraram do Líbano, que se adaptaram, se integraram na economia, na vida brasileira e na cultura brasileira, e também podem resistir nos momentos difíceis, porque é uma característica do libanês em geral. Esse ponto que o senhor trata, da questão da resiliência do povo libanês, né? Isso é algo fantástico. De fato, a gente sabe que a história do Líbano é uma história
cheia de dificuldades também, de muitos êxitos, mas também é uma história de muitas dificuldades. E o povo libanês, evidentemente, que sempre foi muito resiliente, enfrentou todas essas adversidades, e a imigração libanesa para o resto do mundo também passou por muitas dificuldades, e aqui no Brasil não foi diferente. E deram demonstrações inúmeras e de que é um povo que realmente é obstinado e consegue atingir os seus objetivos. E a partir desse seu, enfim, dessa sua análise do perfil do empresariado líbano-brasileiro, senhor cônsul, é que eu vou para o segundo ponto desse nosso painel, que a gente já entra nessa situação difícil que o mundo se deparou, que é a pandemia, pegou todos desprevenidos, né? Um inimigo comum, mas um inimigo invisível e desconhecido. E aqui no Brasil, evidentemente, não foi diferente, e nós vimos que, por força dessas medidas de isolamento, de distanciamento, né, e outras medidas também restritivas, o comércio, o mercado como um todo, a comércio, indústria, o setor de serviços, o mercado passou realmente por uma situação muito delicada, não é? Como advogado, eu como advogado e empresário também, eu vi muitos contratos sendo revistos, muitos contratos até passando por questão de rescisão contratual, essas revisões que eu citei, não só no âmbito extrajudicial, mas também no âmbito judicial, né, envolvendo os mais diversos assuntos, né, aluguel, questão de fornecimento, né, sobretudo para a indústria, que ficou numa situação delicada também, contratos de prestação de serviços, enfim, muitos contratos do mercado foram abalados, né? E nesse seu contato, senhor cônsul, com a comunidade empresarial, quais foram as principais queixas que o senhor ouviu, que o senhor realmente se deparou nesse momento de crise grave por qual o mercado passou? Sim, claro. O que passa com qualquer empresário passa igual também com o empresário libanês, porque faz parte da economia. Então, quando estão vivendo aqui por décadas, estão sendo como parte da economia brasileira, não fazem parte da economia libanesa. Então, tudo o que aconteceu, o que você, Wilson, mencionou agora sobre aluguel, sobre fornecimento, tivemos muitos problemas, porque, de um lado, tem libaneses que são donos, são proprietários imobiliários, e, de outro lado, tem também clientes. Então, a nossa comunidade faz parte das duas partes. Então, estão sofrendo, sejam donos, e você sabe que também temos aqui o Basílio Jafet conosco, temos muitos que estão trabalhando no setor imobiliário e que estão sofrendo pela recessão que aconteceu durante o último ano, e também tem alguns clientes que pararam ou que fecharam os negócios durante a pandemia e que tiveram também que quebrar os contratos que estão mencionando. Também tem problemas de fornecimento da matéria-prima também, que durante a pandemia, começou a pandemia, várias empresas fecharam as portas no início, o ano passado, em março, abril e maio, mas logo quando voltou a economia para funcionar, depois de se adaptar com a situação nova que aconteceu e o começo de flexibilização das fases do coronavírus, começaram a voltar para trabalhar e tiveram um problema, ou um excesso dos produtos que tem nas fábricas ou nas lojas para vender, ou tem um problema que precisa de algum material, de algum produto, mas que não existe mais no mercado pelas dificuldades causadas pelo atraso da exportação e importação, especialmente que lembramos muito bem que no início da pandemia, o maior problema foi na China. E a China é o fornecedor
principal de matéria-prima para muitos de vocês. Então, sejam de qualquer setor, precisam da matéria-prima que chega da China. Então, atrasou também o fornecimento desses produtos e, claro, que começaram a ter problemas, principalmente no setor de comércio e também de turismo e imobiliário. Por que estou dizendo isso? Porque tem também setores que não foram afetados, ao contrário, tiveram uma prosperidade durante a pandemia. Então, como tivemos problemas e recessão em alguns comércios ou negócios, tivemos também, de outro lado, um avanço, talvez pelas matérias que precisa o mercado, especialmente tudo o que é supermercado, tudo o que é alimentos, máscaras, produtos de higiene, transporte, várias coisas tiveram também prosperidade durante a pandemia, especialmente também os negócios que têm entrega online, que também fizeram uma parte de online, que puderam fazer isso, porque não em todo comércio, em todo negócio podemos ter esse serviço. Então, quando a situação fica entre dois libaneses, fica um pouco diferente do que quando é entre libanês e brasileiro ou estrangeiro, outro tipo de estrangeiro. Por quê? Porque tem vínculos familiares e de amizade, às vezes, que podem ficar com mais paciência, com mais tolerância entre os conhecidos de nossa comunidade. Isso ajudou, de um lado, onde tem esse fator de ter mais paciência para não ir diretamente na justiça ou começar um processo jurídico. Cônsul, o senhor mencionou algo muito importante nessa sua avaliação, que é a questão da adaptação, né? A gente mencionou os problemas, realmente é óbvio, né? A pandemia gerou um estrago monumental na economia global, mas também foi um momento para muitas empresas olharem para os seus modelos de negócios, né? E se adaptarem e se reinventarem às vezes, né? Eu sou diretor de uma faculdade, a Faculdade do Comércio de São Paulo, e nós lidamos o tempo todo com empresários, com empreendedores e com comerciários, né? Que são os colaboradores, os funcionários do comércio. E nós notamos que grupos varejistas anteciparam, dentro das suas companhias, o investimento que fariam ao longo de longos anos. Esse investimento foi antecipado em função da pandemia, investimento no comércio eletrônico, nas vendas online, nas vendas digitais, né? E essa adaptação ela foi fundamental e existem até alguns empresários que estão experimentando uma receita maior agora do que antes, né? Então, tratando disso, Cônsul, eu gostaria de saber qual é a sua visão dessa revolução no mercado que o mundo atravessa, essa revolução digital nas vendas, esse novo mercado. O senhor, como diplomata e que tem, repito, um contato grande com o mercado e com a iniciativa privada, qual é a sua visão desse novo momento para o comércio global? Obrigado. Na verdade, não é só uma coisa brasileira, um tema, um assunto brasileiro, é um fenômeno global de buscar novas maneiras e com criatividade para achar soluções no comércio através da tecnologia e através também da redução dos custos, porque agora empresas grandes no mundo, como Google, como Microsoft, fizeram uma redução enorme de despesa, de aluguel no setor imobiliário, fecharam edifícios grandes com tudo o que pode pensar como despesa, como transporte dos trabalhadores, dos empregados dessas empresas, e fizeram o trabalho de maneira remote business, de maneira de fazer o trabalho com home office ou com a distância, para resolver os problemas, primeiro, da pandemia, para não ter aglomeração, mas também para se adaptar com a situação nova
da pandemia, que deixa o distanciamento social entre os colegas do trabalho e também contato com clientes. E por isso também o que foi feito em outros países do mundo foi também aplicado aqui no Brasil, através da venda online, através de tudo o que foi feito como entrega com aplicativo. Já é um setor que está florescendo, mas o problema principal é que não pode aplicar essas regras novas com todos os setores. Agora, por exemplo, o setor turístico e de eventos, você não pode fazer da mesma forma como vender uma coisa, um artigo de eletrônico, um telefone, um tablet, como fazer, por exemplo, as pessoas que trabalham com indústria de turismo, de hotéis, de viagens, de aluguel de carros, de fazer eventos, conferências grandes ou contratação de artistas. Então, esse setor foi o mais afetado, porque não tem outro jeito para resolver os problemas. Enquanto que tivemos em outros setores, por exemplo, a indústria. Não parou a indústria, porque tem também ainda uma demanda de produtos, não pode parar, mas claro que foi afetada de maneira proporcional. O comércio também igual, mesmo já falei também dos momentos da pandemia. Agora estamos a 12 meses da pandemia, ou 13 meses para ser mais exato, há 13 meses, mas tivemos momentos, às vezes tivemos um período grave, que havia necessidade de ficar em casa, e outros momentos que o povo saiu na rua para comprar do mercado e dos shoppings, e não precisava tomar mais do que máscara e distanciamento. Lembramos muito bem, no final do ano, em dezembro, como já toda a mídia mostrou, o número de pessoas que estão circulando nos shoppings e nos mercados para comprar no final do ano. Então, as etapas não foram sempre iguais, mas tem também as pessoas que puderam desenvolver um setor paralelo de venda online ou de entrega online, tiveram mais prosperidade, mais resultados positivos do que as outras empresas que não fizeram esse trabalho, ou que não podem fazer esse trabalho.